Queremos saudar a amada igreja, a todos que certamente irão nos ouvir, com a paz gloriosa do Senhor Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 16, versículo 15. Leamos. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Até aqui. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Deus. Oh Deus, com alegria, Senhor, nós nesta noite, mais uma vez, temos a oportunidade de fazer a leitura e ouvir a Tua palavra, que só possa ministrar em nossos corações, nos preparando, ó Pai, para que ao término deste culto, nós venhamos a sair mais abençoados do que quando nós entramos. Assim, Senhor, faça a Tua obra em nosso coração. Glorifica, Senhor, o Teu nome. Nós oramos, pedindo a Tua bênção em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. O tema da nossa mensagem hoje é uma boa notícia. É uma expressão mínima do que nós podemos fazer e falar e expressar a respeito desses fatos que nós vamos estar nos relembrando. Então, vejam bem, uma boa notícia. Ou outros dizem boas novas. Então agora já começa a clarear de que a mensagem hoje é sobre o Evangelho. Uma notícia que nós, antes de entrarmos nela propriamente dito, é bom nós nos lembrarmos que quando o homem ele peca, Deus promete que enviaria um libertador. E o povo de Israel, ele viveu sobre essa expectativa. Depois de 400 anos de silêncio profético, Deus já não falava mais com eles. Eles haviam estado no cativeiro babilônico por 70 anos, conforme profetizado, e eles começam a voltar para Jerusalém aos poucos, mas iam sendo conquistados sucessivamente. Até que por fim eles estavam sendo dominados pelo governo romano. Então Israel esperava um libertador. E não se deu conta de que entre o que o homem quer e o propósito de Deus há uma diferença muito grande, porque a vontade de Deus sempre vai se cumprir. E a vontade de Deus era chegar no momento para trazer libertação a todos os homens, não só ao povo de Israel, povo judaico, mas também era o momento dos gentios. Então, essa boa notícia, ela vai ter início com o nascimento. Mas, pastor Carlos, quantos nascimentos ocorreram? Milhares? Centenas? Mas aquele nascimento era algo diferente. Então, Lucas vai expressar no capítulo 2, versículo 11, quando ele diz assim: pois na cidade de Davi, aleluia, vos nasceu hoje o Salvador, glória a Deus, aleluia, que é Cristo o Senhor. Isto vos será por sinal, no 12, achareis o menino envolto em panos e deitado numa
manjedoura. E no 13 diz assim: no mesmo instante, apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. É o nascimento do Salvador, é o nascimento do Senhor Jesus. Aquela notícia, ela iria ultrapassar aquele dia e chegaria até os nossos dias. Praticamente 2000 anos. Aquele nascimento foi tão importante que ele muda a contagem das épocas. Nós temos agora a era antes de Jesus e a era pós-Jesus. Queira ou não queira, quem não é servo de Deus nem é cristão. Mas isso mudou completamente o rumo da humanidade. E interessante, meus amados, que qual era o momento em que o povo estava vivendo? Qual era o momento? Eu preciso agora levar uma notícia, da mesma forma que aquela notícia era necessária ser levada, mas como se encontrava o povo naquela época e como ele se encontra hoje. Nós precisamos fazer este paralelo. Então, você vai ver que lá em Mateus capítulo 4, versículo 16, em Mateus 4, 16, nós vamos ler o seguinte, não sei se é a mesma tradução, mas diz assim: o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Postou? E aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Olha que coisa maravilhosa, aleluia! Glória a Deus! Povo que andava em trevas, na sombra da morte. Da mesma forma hoje, nós temos um povo que se encontra desta forma, em trevas, na sombra da morte. Porque você encontra com uma pessoa e diz assim: está tudo bem, mas ele, divorciado de Deus, então ele só pode estar tudo mal. E há um povo que recebeu essa notícia. E você que está aqui hoje, você que vai estar ouvindo no YouTube esta mensagem, você foi notificado de que o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Mas era necessário um remédio. Se houve o anúncio de um nascimento, se houve uma constatação de como aquele povo estava, então, meus amados, então agora é necessário tomar um remédio para ser curado dessas trevas. Então, o que acontece? Ali era um momento de muita idolatria. Hoje nós estamos vendo um povo em que o pecado está superabundando no mundo. Então, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, a palavra diz que o Deus minúsculo deste século cegou-lhes o entendimento para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Prestaram bem atenção ali? Então, é bem claro isso. O inimigo cegou o entendimento dos homens. E eles não conseguem receber a boa notícia. Aonde João expressa que
a palavra, lá em João 3,16, diz assim: e Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A boa notícia, esse presente tem sido rejeitado nessa última hora. Eu dizia que o remédio, nós estamos falando que o povo, de uma maneira geral, ele está buscando versículo 17, algo totalmente diferente do que é a boa notícia. Arrependei-vos. Mas nada. A mensagem é muito simples. Arrependa da sua forma de viver. Ah, mas é o pastor que tem que determinar isso. Não. Você, dentro do seu coração, tem que ter esse sentimento de que não pode continuar a andar em trevas na região da sombra da morte, porque o sol da justiça já raiou em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E amados, nós vamos continuar. Lá em João 3,5, o Senhor Jesus tratando com um homem que era fariseu, ele era do Sinédrio, era autoridade espiritual ali. O Senhor Jesus disse assim para ele: Nicodemos, vos é necessário nascer de novo da água e do Espírito, senão não vai entrar no reino de Deus. Então, ao levarmos a notícia do nascimento de Jesus, nós levamos uma notícia de arrependimento. Ao levarmos a notícia de arrependimento, nós levamos a notícia de que você precisa nascer de novo da água, porque a palavra purifica, e do Espírito, porque o Espírito Santo cria em nós um novo Espírito, e aí nós somos selados por esse Espírito Santo, e nesse selo está escrito assim: propriedade de Jesus. Aleluia! Nós somos propriedade de Jesus. Ninguém pode botar a mão na gente. Propriedade de Jesus. Mas, amados, a notícia vai continuar. Então o Senhor Jesus, ele vai exercer o seu ministério. E no exercício do seu ministério, ele vai primeiro revelar, não precisa postar, mas em todo o capítulo 5 de Mateus, se um dia vocês tiverem oportunidade em casa, abra o Evangelho de Mateus no capítulo 5, e ali no capítulo 5 está as qualidades daqueles que querem viver na eternidade. Eu até posso rapidamente falar com vocês no capítulo 1, no versículo 1. Mateus 5:1, só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Diz assim: Jesus viu a multidão no monte, e assentando, se aproximaram dele seus discípulos. 2. E abrindo a boca, os ensinava. Olha o ensino de Jesus. Olha. 3. Bem-aventurado aos pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Enquanto nós nos tornarmos pobres, não é de bens não, mas se o nosso espírito for vaidoso, enquanto nós acharmos que somos melhores do que o outro, nós não veremos o reino de Deus. E aí ele vai, mais um versículo, só para a gente não avançar muito por cada hora. Olha, bem-aventurados que choram. Eu vou dizer para vocês uma coisa: nós temos chorado muito nesses últimos dias. As injustiças estão aí, as incompreensões estão aí, a troca eu só faço se você fizer, mas ninguém é voluntário em fazer independente da pessoa, porque eles serão consolados. 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão
a terra, os mansos. Enquanto o homem está aí brigando por tantas coisas, tem que ser manso. E vai, conforme vocês tiverem oportunidade, vão lendo, vocês vão vendo de que as bem-aventuranças, nós temos que buscá-las para praticarmos todos os dias. Amém? No seu ministério, o Senhor Jesus, ele vai mostrar de como a palavra de Deus, ela seria recusada. Olha, seria recusada. Mas até certo ponto, porque, não precisa apostar não, Manuel, porque lá em Mateus 13, eu sempre me lembro da pastora Maria, quando eu falo sobre essa passagem. Lá em Mateus 13, o Senhor Jesus, ele começa a falar por parábolas, que a multidão, começa a falar por parábolas. Para nós, os seus discípulos, ele vai dar a explicação depois. Mas ele diz assim: eis que o semeador saiu a semear. A semente é a palavra de Deus. Glória a Deus. Ele diz assim, e ele jogou a semente. Ela caiu à beira do caminho. Cair à beira do caminho é de quem não está no caminho. Então as aves vieram, o inimigo vieram e comeram a semente. Ela não produziu fruto algum. Se foi a bênção, quantas pessoas já estiveram aqui no nosso meio, mas pode ser que também essa semente tenha caído entre os pedregais, ou seja, só supérfluo. É aquela pessoa que recebe a palavra de Deus, mas não quer saber de se converter. Então aquela palavra de Deus fica ali, na superfície. É a pessoa que se empolga numa pregação, se empolga num evento religioso, mas logo, logo passa. São as emoções. Passa. O Senhor Jesus continua, mas teve outra semente que caiu no meio dos espinhos. É aquela pessoa que recebe a palavra de Deus naquele momento difícil da vida. Está tudo difícil, ela não pode nem se mexer, porque os problemas são tantos, que se ela se mexe um pouquinho, o pé fica ferido com os espinhos. E aí ela que esperava as bênçãos, eu achei que se eu aceitasse o Senhor Jesus eu ficaria rico, mas os meus problemas estão aí. E aí ela se esquece. Quando o Senhor Jesus chama Paulo, ele diz assim, olha, esse é um vaso escolhido por mim, e ele vai sofrer muito para que o meu nome seja glorificado. Não pensa que está no Evangelho, está no Senhor, você está isento de luta. Não, pelo contrário. Todos os dias nós temos que renunciar. Todos os dias nós temos que renunciar. Mas porque o pastor proíbe? Não, porque eu olho para Jesus, autor e consumador da minha fé. Então se ele sofreu, nós vamos sofrer também, não tenha dúvida. Então, meus amados, agora eu chego no momento mais maravilhoso da parábola, porque ela se aplica a vocês que aqui estão. Lembra? Eis que o semeador saiu a semear. E aí, ele jogou a semente numa terra boa. Essa semente caiu no coração de vocês, como caiu no meu. E aí começou a produzir frutos. A Dolores traz o Renato, Renato traz a Dolores, ambos traz a Vitória, e os três trazem a Nilza. E vai, o quê? É a semente que está produzindo, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Olha como é a beleza desse ministério. Olha como o ministério do Senhor Jesus precisa ser anunciado.
E meus amados, veja bem, também o homem ele tem uma tendência de só acreditar se ele vê. Lembra de Tomé? Se eu não tocar na mão dele, eu não vou acreditar. Porque na mão estava ali a negativa do homem da obra de Jesus. O homem havia negado e ele queria ver a mão de Jesus. E aí o Senhor Jesus disse assim: Tomé, vem cá, toca aqui na minha mão. Ele disse assim: agora eu creio. Ele disse assim: agora você crê porque me viste? Mas felizes aqueles que não me verão e hão de crer, são vocês que aqui estão, somos nós. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus, né? Mas esse mesmo Jesus, ele também, como o homem precisa ver, Não vamos desistir. ele fez muitos O milagres, caminho que nós estamos, ele fez o muitos terreno que milagres. nós estamos Tem arando, uma passagem que nós vamos eu acho plantar semente linda, que eu da queria compartilhar eternidade. com você. Semente de Não bênção percebe, de Deus, Senhor Jesus? semente para minha casa, semente para sua casa, Aquele semente para discípulo que nossa casa. Jesus amava muito, Diz glória a Deus, ele quer ouvir a sua voz. É dessa forma, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. No Não último importa eu olhar para frente. versículo do Evangelho de João, Só me revela que é o algo capítulo interessante 25, para falar, engraçado, quem sabe? né? E nós sabemos né? É o que alguém capítulo que se 21, prepara, por exemplo, para um concurso. Aí esse Dá para olhar para versículo trás? 25, Não dá para olhar para ele trás, vai expressar tem que olhar para algo maravilhoso frente. que eu quero ler com vocês. Olhar aonde precisa Porém, alcançar. ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Aonde precisa alcançar. Cada uma das Vai quais se alcançar. fosse escrita, Minha família. cuide de que nem aí no mundo todo. Mas eu não posso olhar para poderia trás, ter porque se eu olhar para ouvido trás, eu vou estar Jesus. sempre olhando para as minhas Olha, dificuldades, não para é as minhas lutas, e elas vão me enfraquecendo. tudo ali, Eu olho, eu miro aqui, para frente. aqui, Eu já estou me entendeu? sentindo Endemoniado lá. aqui. E quando eu me sinto Não, lá, são Deus disse assim: lá que eu vou te colocar, louvado seja o nome do Senhor. É dessa forma. E assim Senhor em Jesus. todos. É nos Olha que coisa relacionamentos. maravilhosa. Quando eu digo eu Então, vou ele fez ficar bem com uma isso. pessoa, continuo. Eu tenho que Pois é. olhar, não Então, agora, eu veja tenho que bem. olhar à frente. Eu não posso olhar para trás. Jesus fez. Já viu? O passado traz foi marca. buscar O passado formar traz um marca. perfil Quantas de vezes cônjuges E brigam é e fica no o passado. maior perfil que marca um Isso servo é. e uma Ainda serva. essa semana, o marido matou a pastora na Bahia. Obediência a Porque marcas nós temos satânicas. um Deus que é rei. Nós somos Feridas servos. satânicas. Obedecer, Aonde haverá honrá-lo, conflito respeitá-lo, entre presente e nos passado, qualifica como servos do e Deus que vivo. não chega no futuro. Esse Ah, não, eu conflito creio em Deus, deve mas eu chegar. não quero que mexa nisso aqui da minha vida. Então, Ah, eu nós creio em não Jesus, podemos mas parar. isso daqui eu Nós quero não que podemos ele- desanimar. Isso não é certo. Nós temos Não que é certo. prosseguir. Nós somos e Mesmo aceitamos Paulo, o ele senhorio vai falar do Deus vivo sem ele, discussão. quando ele está muito Ele fraco. sabe tudo a nossa Eu vida. cito um exemplo aqui Ele nos deu uma Exatamente, vida do temporária aqui, preparo, né? muito pouco tempo. do preparo para um Breve nós estaremos lá festejando ou de lá. um trabalho. Todos que aqui Quando você inicia, que você olha, eternidade. você diz assim para trás, você vê aquilo que você não sabe guardando nada. a vida, recebemos corpos Mas o glorificados. seu presente aponta Nós para um preparo e o seu olhar no futuro, você sai do presente, entra no futuro e você já se vê lá. A bênção é esta. A bênção do servo de Deus é se ver Esse na é o eternidade. Jesus do ministério. Quem aqui já se vê na eternidade? Jesus, Louvado seja o nome do Senhor, porque esta é a vida eterna. E é essa vida que nós buscamos. Jesus é preso. Então, para nós finalizarmos essa mensagem, nós queremos dizer para os amados
Tira a pedra de sal. Quando eu leio isso. Não olha para Diante trás. de Pilatos, olha a declaração que Pilatos vai fazer. Mas olhai para o alto. 27. De onde vem 24. a salvação? 27. Que o Senhor 24. nos e os abençoe. Glória a Jesus. Mateus Amém? 27. Glória a Deus. Então, eu até vou ver por aqui para me confirmar. Mateus 27, 24. Jesus estava perante Pilatos. Tá? Então, Pilatos, vendo que nada aproveitava, porque ele queria de qualquer maneira entregar Barrabás, que era um salteador, ladrão, mas o povo escolheu Jesus para ser crucificado e não Barrabás. Olha como é que o povo escolhe mal. Não é? Aquele que roubava eles, que assassinava a família deles, foi escolhido para ser liberto. E isso tem sido ao longo dos tempos. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, o tumulto crescia, tomando da água, ele lavou as mãos diante da multidão, dizendo: olha, eu estou inocente do sangue desse justo. Olha, se este justo é Jesus, então por que ele teria que ser condenado? Considerar isto. E aí no versículo 25, e respondendo todo o povo, diz: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Perdão. Olha lá na faixa de Gaza. Olha Israel. É morte para tudo quanto é lado. Sangue sendo derramado de tudo quanto é jeito. Julgamento injusto. Pois bem. E aí, tudo isso nós estamos levando uma notícia. Olha a boa notícia. Entretanto, ele não iria ficar. Porque lá em Mateus 27, 51, a palavra diz assim, até ver o 50, quando a palavra diz assim: Jesus clamando outra vez, ele estava na cruz do Calvário, ele clama outra vez e entrega o seu Espírito. E lá em João, ele fala as últimas duas palavras, quando ele diz: está consumado. Ali, o inimigo estava derrotado. O inimigo sabe que está destinado para ele a morte eterna. Por isso que ele tenta o povo do Senhor. Por isso que ele está fazendo essa obra aí no mundo, aí, a obra de miséria. Se vocês forem ali na praça, ali, o povo está gostando tanto que colocaram um monte de roupa de mendigo ali na árvore, falando que é a árvore de Natal. Entendeu? As pessoas estão nadando ali, nuas ali, fazendo coisa até que nem convém aqui a gente falar em plena praça pública. O homem perdeu a noção das coisas. Isso denota que a volta do Senhor Jesus é breve. Mas quando o Senhor Jesus ele entrega o seu Espírito, e aí no 51, é uma expressão que todo crente precisa ter todo dia diante de si. Ó, então o véu do templo se rasgou em dois. De alto, a ordem vem do Pai até a terra. Então agora, o véu que separava o povo de Deus, a partir da morte de Jesus, eu, você, todos que nos ouvem, têm pleno acesso a Deus, ao Santo dos Santos. Antes era somente o sumo sacerdote, uma vez por ano. Hoje nós temos o tempo todo de nossas vidas por força desse sacrifício de Jesus. É maravilhoso. Eu posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. É maravilhoso, gente. Então vejam bem, então o véu se rasga. Lá em Mateus 28, 10, Emanuel,
o Senhor Jesus, ele ressuscita e ele chega diante ali, diz assim, então Jesus disse-lhes, não temais, e dizer a meus irmãos que vão a Galiléia e lá me verão. Aí quando eles vão para Galiléia, Jesus se apresenta diante deles, eles com a porta fechada, e Jesus com o corpo glorificado entra e se coloca no meio deles, aleluia, aleluia, glória a Deus. Olha que coisa maravilhosa. Então, mas Tomé não estava lá. Aí na segunda vez acontece a mesma coisa, aí já estava Tomé ali. E Jesus vai passar 40 dias ali ensinando os discípulos. Ele vai comer com os discípulos, vai continuar a obra, até que nós vamos ver uma passagem em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo, ele estava ali com todos, versículo 6, Atos 1, 6. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Israel estava escravizado pelo governo romano. Então, no 7, o Senhor Jesus disse assim, ó, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. E aí, o Senhor Jesus, ele, veja bem, no 9, vai ser uma das coisas mais lindas. Ele vai se despedir desta terra. No 9, enquanto dizia isto, vendo-os eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. E no 10, estando com os olhos fitos no céu, com aquela visão maravilhosa, enquanto ele subia, eis que junto dele se postaram 2 varões vestidos de branco. No 11, os quais lhe disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir, assim como para o céu, ouviste e louvado seja o nome do Senhor. Nós temos a promessa que vai se cumprir. A igreja vive essa expectativa. O Senhor Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. O Senhor Jesus vai voltar para buscar o seu povo. Creia, creia, não desanime. Portanto, nesta noite nós temos, por exemplo, os irmãos que vieram lá de Piabas, percorreram uma distância, voltarão, mas certamente no dia do Senhor, Ele terá misericórdia para ver que há vitória nesse trabalho dos amados irmãos. Assim como a gente vê a dona Hilda se arrastando, problema de caminhar, essa coisa toda. Esses dias estava chovendo, temporal terrível. Aí eu disse para a madrasta, vamos sair só nós 4 aqui, vamos fazer. Daqui a pouco, chega ali, um pintinho todo molhadinho. Ai, desculpa, oh meu Deus. Aí, até nos envergonhando, porque às vezes a gente deixa de vir, né? Então, ela está ali mostrando, estou aqui, ó, está molhadinho. Louvado seja o nome do Senhor, né? Pois bem, que o Senhor nos abençoe. Nós temos uma boa notícia. Vamos levar essa boa notícia. Tudo isso que nós falamos hoje tem que ser repetido em nossas vidas todos os dias. Amém?